Bom dia, crianças. Vamos iniciar mais uma aula de Ciências da Natureza na apostila, na página 452. Hoje nós vamos falar sobre a reprodução das plantas. Acompanhem comigo a leitura. As plantas, por serem organismos vivos, também são capazes de se reproduzir, dando origem a novas plantas. Muitas delas têm os órgãos de reprodução localizados nas flores. Geralmente, cada flor possui os dois órgãos de reprodução, o órgão masculino e o órgão feminino. Androceu é o conjunto de estruturas masculinas da flor. Nelas são formadas estruturas muito pequenas chamadas de grãos de pólen. Gineceu é o conjunto de estruturas femininas da flor. Nesse conjunto encontramos o ovário, onde são formadas pequenas estruturas chamadas óvulos. Veja o exemplo de uma flor que possui os dois órgãos de reprodução. Então, vocês têm aqui uma imagem, né? O esqueminha aí dos órgãos reprodutores, então, da flor. Agora nós vamos falar sobre as etapas da reprodução. Os grãos de pólen são transportados do androceu, que é o órgão masculino, para o gineceu, que é o órgão feminino. Isso acontece como? Por meio do vento, da água, do ser humano, né, através também das aves e dos insetos. Esse transporte dos grãos de pólen do órgão masculino para o órgão feminino é denominado polinização. A polinização ocorre dentro de uma mesma flor ou também de uma flor para outra. Aí temos um exemplo aí da abelha transportando grãos de pólen. Como ela faz isso? Então, ela pousa em uma flor e depois em outra. E ela é responsável, então, por fazer o transporte do pólen. No gineceu, o grão de pólen sofre modificações para alcançar o óvulo no interior do ovário. Quando isso acontece, ocorre a fecundação. Depois da fecundação, a flor murcha e as pétalas caem. O óvulo fecundado dá origem à semente. A semente desenvolve-se dentro do ovário, que também cresce e transforma-se em fruto. Quando o fruto está maduro, é sinal de que a semente está madura o suficiente para ser plantada e dar origem a outra planta semelhante ou aquela da qual ele se originou. Aqui também nós temos esse esqueminha aí. Olha lá, a flor fecundada, né? Após isso, então, ela vai murchando. Em seguida, então, temos aí o nascimento do fruto. O processo pelo qual a semente se transforma, dando origem a uma nova planta, é denominado germinação. O processo de germinação começa com o desenvolvimento da semente no solo e termina quando aparece a primeira folha da nova planta. Exemplos de plantas que podem nascer de sementes são feijão, milho, arroz, trigo e soja. Algumas plantas podem se desenvolver de mudas, que são pequenos ramos retirados de uma planta adulta. A roseira, a bananeira, a videira, a cana-de-açúcar e a mandioca, por exemplo, né, são exemplos de plantas que nascem de mudas. Então, nós temos aqui o processo de germinação, onde, então, o que vai germinar, o que vai produzir aí, o que vai dar origem a uma nova planta, são as sementes, e também temos o processo aqui por mudas, tá? Vocês já devem até ter ouvido falar, por exemplo, tem gente que usa o termo rama, né? Tá bom? As imagens, tá, vamos lá. A preservação do ambiente. Há milhares de anos, o ser humano vem destruindo florestas e outros ambientes naturais para fazer plantações, construir cidades e estradas. A destruição desses ambientes causa desequilíbrios na natureza. Veja alguns deles. O clima fica seco e desagradável, os abrigos naturais dos animais são destruídos e as espécies inteiras são extintas ou entram em extinção, chegando próximos do fim. O solo fica desprotegido e sujeito à ação das enxurradas que levam a terra
e sais minerais da superfície para outros lugares, provocando o fenômeno da erosão, como nós já estudamos nas aulas passadas, tá? O que você pode fazer para proteger o ambiente? Ao fazer um piquenique ou acampamento, não acender fogueiras que possam causar incêndios, não cortar árvores, por menores que sejam, não jogar resíduos para poluir o ambiente, não destruir nem sujar parques, praças e jardins, participar sempre que possível de campanhas em defesa dos ambientes naturais, ainda não os destruídos, adquirir em casa, na escola e em todos os lugares o hábito de sempre defender e proteger a natureza. Lembrar sempre que a natureza é um bem de todos e deve ser protegida e restaurada para gerações futuras. Agora nós vamos então para as nossas atividades relacionadas então à reprodução das plantas. Então aí nós temos as palavras aí que estão misturadas, né? As letras estão misturadas. Vocês então vão desembaralhar, escrever no espaço abaixo e fazer então a relação e relacionar com a tabelinha do lado. Qual é o processo pelo qual a semente se transforma, né? Dando origem a uma nova planta? É a germinação. Onde está escrito germinação aí? Você vai desembaralhar as letras e vai ligar. Transporte de grãos de pólen do órgão masculino para o feminino. O transporte de pólen é a polinização. Onde tem aí a palavrinha polinização aí com as suas letras misturadas? E o processo em que o grão de pólen sofre modificações para alcançar o óvulo no interior do ovário é a fecundação. Aí vocês vão desembaralhar as letras, escrever a palavra e ligar e relacionar. Aqui vocês então vão substituir os códigos pelas letras e encontrar aí 3 tipos de plantas e fazer também a correspondência. Esses tipos de plantas nós também estudamos na aula passada, tá? Então vocês vão colocar aí os símbolos de acordo com a legenda aqui em cima e vocês vão descobrir então aí esses 3 tipos de plantas que vivem presas em galhos de outras plantas, de plantas que são fixas na terra e de plantas que se desenvolvem na água. Quais são os 3 tipos de plantas? Aéreas, aquáticas e terrestres, não é isso? E finalizando aqui, nesta última página, nós temos aí, complete o diagrama seguindo as cores indicadas. Então, nós temos aí, cada cor, uma questão aí para você descobrir e completar lá no diagrama, lá na cruzadinha. Gás que a planta libera no ambiente quando realiza fotossíntese. Como é o nome desse gás? Oxigênio. Aí você vai lá no laranja, nessa mesma cor, e vai completar aqui, ó. Oxigênio. Plantas que vivem presas no galhos de outras plantas. Como se chamam as plantas que vivem presas nos galhos de outras plantas? São plantas o quê? Aéreas. E assim por diante. De acordo com a cor, você completa aqui. Tá? Todas essas questões são dos conteúdos já estudados, tá? E por último, então, você vai desenhar aí, representar aí uma atitude que você poderia ter de preservação do meio ambiente. O que você pode fazer para contribuir com a preservação do ambiente? Faça isso, então, por meio de um desenho. Essas são as atividades de hoje. Estou à disposição para qualquer dúvida lá no privado, tá? E aguardo também a devolutiva das atividades de vocês. Fiquem com Deus e até a nossa próxima aula.